João Magalhães, editor de política do Sistema Dia de Comunicação. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Eliezer Rodrigues. Muito obrigado. Boa tarde também ao nosso telespectador. Bom, João, outro dia você escreveu, detalhou as 3 forças políticas que se consolidam para o pleito municipal em Teresina, né? Sim. O grupo do Karnak, lá apoiado pelo governador, o grupo da atual gestão e a ala sem palácios, PSDB, Exato. Progressistas. Gostei da expressão sem palácios. PSDB, Progressistas e União Brasil. Bom, mas esse grupo sem estrutura, sem capacidade de ação em relação aos demais, como é que é possível, qual a sua análise que você faz da conjuntura do momento para eles? Olha, Eliezer, primeiro que é um grupo competitivo, né? Apesar de não ter nenhum palácio, de não estar ancorado, né? Nem no Palácio de Karnak, nem no Palácio da Cidade, é um grupo que possui uma força política muito grande aqui em Teresina, porque reúne a estrutura do Progressistas, reúne também a força da União Brasil, que a gente pode concentrá-la na figura do ex-prefeito Silvio Mendes, assim como também na figura dos do grupo, né, que de certa forma herda o capital político e a imagem, né, do legado do ex-prefeito Firmino Filho, que é o ex, vamos dizer assim, do PSDB. Então, é de fato um grupo competitivo. E no começo, né, mais no início desse ano, a gente tinha vários nomes que se projetavam, de certa forma, para ser pré-candidatos à Prefeitura de Teresina. Mas hoje, e aí eu diria que essa é a novidade do nosso comentário, é que esse grupo hoje se resume a 2 nomes. A disputa se afunilou. Hoje são 2 nomes como pré-candidatos que se demonstram competitivos nesse grupo, que é do ex-prefeito Firmino Filho e de Bárbara do Firmino, que ninguém tem dúvidas de que conseguiu consolidar o seu nome nesse cenário pré-eleitoral. Antes a gente tinha aquela história, será se Bárbara consegue reunir em torno de si o grupo político, né? Como é que ela vai pontuar? E a questão partidária dela, eu avalio como um acerto muito grande dela, né, o fato de nas últimas semanas ela de fato se definir como progressistas. Agora ela fala com todas as letras que é pré-candidata ao Palácio da Cidade, que está no Progressistas. Ontem, inclusive, ela chegou a afirmar que quando falam em uma disputa entre ela e Silvio Mendes, né, de um possível atrito entre ela e Silvio Mendes, ou da possível saída dela do partido, ela já diz que isso é coisa de quem não quer ver o seu crescimento eleitoral, ou seja, ela de fato veste, né, a carapuça de pré-candidata e pré-candidata do Progressistas, o que no meu entendimento ajuda muito ela nesse cenário, porque se você não tem uma definição partidária, você tem um problema muito grande. Como é que você se articula sem ter ali a certeza do partido que você vai concorrer? Então hoje esse grupo que é de fato sem palácios, ela tem as 2 candidaturas que vão se afunilando, que é de Silvio Mendes e de Bárbara do Firmino. Silvio Mendes, é claro, dispensa apresentação, ex-prefeito de Teresina, saiu com a aprovação em alta, é lembrado, e muito bem lembrado, em qualquer cenário. A gente tinha outros nomes que, no meu entendimento, hoje estão um passo atrás, tanto de Silvio quanto de Bárbara. Não sei se você concorda, mas Concordo. A gente tinha, por exemplo, o Luciano Nunes, que é, de certa forma, pré-candidato pelo PSDB, não despontou. Mas claro que, continua pré-candidato, mas de fato não consegue reunir em torno de si o apoio de outros partidos, de lideranças tucanas na capital. Então, é um nome que, apesar de estar no jogo e de ser importante na articulação, ele não desponta como um pré-candidato competitivo nesse momento, fazendo frente a Silvio Mendes e Bárbara do Firmino, que compõem o seu mesmo grupo. Assim como também Joel Rodrigues, né? Foi candidato a senador, venceu as eleições para o Senado em Teresina ano passado, mas não conseguiu reunir em torno de si aquele apelo popular que se imaginava que poderia projetá-lo para 2024. Hoje ele é o presidente regional do Progressistas, ou seja, vai ter um papel fundamental no processo de articulação, mas não desponta mais dentro do próprio partido como um nome a ser de fato competitivo nas eleições do ano que vem. Então eu diria que a grande novidade é que nesse grupo político sem palácios a gente tem de fato Silvio Mendes e Bárbara do Firmino como pré-candidatas com todas as condições de se viabilizarem, enquanto que Luciano Nunes e Joel Rodrigues estão a um passo atrás, serão fundamentais no processo de discussão, mas não são mais competitivos nesse cenário pré-eleitoral, Eliezer. A dúvida, João, seria a seguinte: Sim. Bárbara do Firmino e Silvio Mendes somam ou os dois já têm o mesmo público? Estariam limitados nesse aspecto?
Olha, é algo de fato que esse grupo vai precisar trabalhar bem, inclusive na escolha do candidato, né? Nós estamos falando de 2 nomes que têm as condições políticas de assumir a candidatura. Tanto Silvio Mendes quanto Bárbara têm condições políticas de assumirem a disputa pela Prefeitura de Teresina, mas caberá a esse grupo analisar qual é aquele candidato que tem mais chances de ser competitivo. Porque Silvio Mendes, ele começa bem. Qualquer jogo eleitoral, a gente sabe que, pela lembrança que a população tem de uma gestão bem aprovada, ele começa muito bem. Mas ninguém desconsidera o fato de Silvio Mendes ter uma certa dificuldade em atrelar apoios políticos em torno de si. O próprio discurso dele, de certa forma, é um discurso antipolítico, né? É a história de que, olha, eu sou desse jeito e quem quiser me acompanha. E a gente sabe que na política é preciso ter uma flexibilidade muito grande, um traquejo, uma capacidade de dialogar, de falar, de ouvir, de repetir, de atender todo mundo, e a gente vê que Silvio Mendes tem certas dificuldades nesse tipo de relacionamento político. Bárbara do Firmino está começando, a gente precisa ver se ela vai ter o traquejo, mas isso, de certa forma, se ela tiver ali um aconselhamento de pessoas e de líderes políticos mais experientes, pode funcionar. Então, o grupo certamente terá esse desafio. Primeiro, de não causar nenhuma briga na hora de escolher um candidato, assim como também de saber estudar qual é o candidato que tem o perfil para buscar mais votos fora da bolha. Até porque, para se ganhar uma eleição para o Palácio da Cidade, você precisa atingir todo o eleitorado, você precisa falar com os jovens, com os idosos, ir atrás do eleitorado, né, dos adultos. Se a gente estiver falando de escolaridade, você precisa ter aqueles projetos voltados para o nível superior, mas você também precisa ter aquelas propostas para quem tem um nível de escolaridade mais baixo. Se a gente for para a economia, da mesma forma, faixa tem que ter, de renda, classe exatamente, social, tem que ter propostas para agradar o público da classe A, mas também da classe B, classe C, classe D, enfim. É um desafio para quem está construindo a chapa. E eu acredito que esses, inclusive, são os principais desafios dos 3 grupos políticos. Escolher aquele candidato que terá o perfil de furar a bolha. Porque é preciso ter apoio político, é preciso ter essa capacidade de dialogar, mas principalmente de chegar e apresentar sua proposta, comunicando bem para toda a sociedade. Afinal de contas, é uma eleição majoritária. A eleição majoritária ela é mais desafiadora exatamente por esses aspectos. Ela não é segmentada. Não né? A eleição proporcional, você atende um nicho resolvido. Pode ser uma região, pode ser um segmento do eleitorado. Pode ser uma bandeira. Bandeira, exato. Mas quando a eleição é majoritária, tem que ser, esse arcabouço ele é bem mais completo. Aí existia, João, aquela discussão. Cada partido desse lança um candidato, ou já no primeiro turno vão conversar, apresentar um nome do consenso. O que seria mais viável? Já sair com esse nome, cabeça de chapa, vice, ou deixar cada partido com sua estratégia? Olha, Eliezer, por essa lógica dos 3 grupos políticos, eu acredito que não cabe mais dizer que cada candidato lança um partido para depois se alinhar. Porque se tem 3 grupos competitivos, no primeiro turno já tem uma disputa muito séria. Né? Sim. Quem é que vai passar para o segundo turno? Afinal de contas, uma candidatura do Palácio da Cidade ela é competitiva. Independentemente se a gestão está bem aprovada ou não, a estrutura do Palácio da Cidade já garante um grupo político para começar a campanha com no mínimo 20% dos votos. Isso é em qualquer cidade, em qualquer eleição majoritária. A gestão pode estar impopular, mas ela sempre vai ter uma estrutura que lhe garante um percentual muito bom de competitividade. No caso do grupo do governador Rafael Fonteles, também é um grupo muito competitivo. A gente tem visto o perfil do governador. Ele não brinca, né, de fazer gestão e também não brinca de fazer política. Quando ele escolher o candidato dele, pode ter certeza que vai ser um candidato que vai ter reunido em torno de si todas as condições de se viabilizar. Né? E esse grupo que está sem palácio deve pensar da mesma forma. É um grupo que já tem uma dificuldade de estrutura de campanha, porque não tem, vamos dizer assim, o apoio de nenhum dos palácios, não tem a máquina. É um grupo que vai ser muito ancorado nas estruturas do Progressistas, porque, querendo ou não, é o maior partido desse grupo, tem o maior líder, né, que no caso é o senador Ciro Nogueira, que é presidente nacional do partido, ou seja, é ele quem vai ter a chave, vamos dizer assim, do cofre no que diz respeito aos recursos partidários. Então, eu diria que quem brincar vai ficar fora do segundo turno. Isso. Então, não vai ser uma eleição fácil.
Como tem 3 grupos competitivos, o primeiro turno já é para valer. Não vai ter essa história de cada um lança um candidato para depois, no segundo turno, dialogar. Porque se são 3 grupos, um vai ficar de fora. E aí, obviamente, quem ficar de fora perdeu a eleição. Inclusive, João, eu tenho sentido essa polarização entre os 3 grupos tão forte que no eventual segundo turno, o que ficar de fora vai ter dificuldade de declarar apoio para um dos outros 2. É verdade. São 3 grupos, de fato, muito bem desenhados hoje e praticamente do mesmo tamanho na capital, né? Se você observar, você não vê um distanciamento muito grande de estrutura política, de perfil político entre o grupo do governador e esse grupo sem palácios. Assim como também o Palácio da Cidade ainda está mexendo as peças da articulação, né? Pode acertar, mas pode também ser que não dê certo. E aí, vai ficar mesmo só com a força da máquina? É realmente questões que a gente vai precisar acompanhar e eu concordo plenamente. São 3 grupos muito bem definidos, com um tamanho muito semelhante, por isso que a eleição ela vai ser decisiva também no primeiro turno. Exatamente. Vai ser uma eleição bastante diferenciada, essa que se desenha para o próximo ano em Teresina.